Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por estar conosco. Está começando mais um programa Eclésia. Nosso compromisso semanal sempre nas noites de terças-feiras, das terças-feiras aqui na Rede Século XXI. 1 hora praticamente para nós refletirmos sobre aspectos da nossa fé católica apostólica romana. Sempre o programa Eclésia trata de alguma coisa de Cristo. No encontro passado falamos da providência de Cristo. Agora vamos tratar do edifício de Cristo. Edifício mesmo, prédio. Mas não é isso que você está pensando, talvez o desavisado achando que estamos tratando de um prédio de tijolo, de alvenaria, primeiro andar, segundo andar. Não, aqui é uma imagem muito cara para Jesus, cara também para os apóstolos, particularmente o apóstolo Paulo, imagem com a qual Deus Todo-Poderoso quer que nós entendamos Cristo Jesus, quer que entendamos a Igreja de Jesus e quer que nós entendamos a nós mesmos. A imagem da casa edificada sobre a rocha e da casa edificada sobre a areia é a principal lição que vamos abordar nesse encontro a respeito de nós mesmos. A respeito da igreja como edifício, quem é que não lembra a promessa do Senhor Jesus ao apóstolo Pedro? Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas também o próprio Jesus é chamado, ele se autodenomina, vamos ver em vários momentos, como o edifício no qual nós estamos inseridos, nós somos enxertados. E já começamos na promessa de Jesus ao apóstolo Pedro em Cesareia de Filipe, atual cidade de Bânias, extremo norte de Israel. Mateus capítulo 16, versículos de 17 a 18. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As palavras de Jesus seguem, vamos ficar até aqui, porque é o que nos interessa. O próprio Jesus edifica a igreja. Ora, quem é, na construção civil, o responsável pela edificação? Basicamente, 3 pessoas: o engenheiro, o arquiteto e o mestre de obras, com os seus colegas que estão ali realmente colocando a mão na massa, literalmente. Então, Cristo, o edificador. Atenção, aquele que quis a sua igreja. Aquele que a edificou no fundamento, no alicerce, que é o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, de 19 a 22, vamos ver daqui a pouco, de certa forma, acrescenta uma realidade, porque ele vai dizer que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. No texto de Mateus, Jesus edifica a sua igreja sobre Pedro. Mas por que primeiro Pedro? Pelo testemunho de fé do apóstolo. A igreja está edificada sobre Pedro porque ela vive do núcleo da fé que foi professado pela primeira vez pelo apóstolo Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz que esse testemunho de fé foi imprescindível para que essa promessa fosse feita logo em seguida. Ou seja, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro é rocha, porque a fé dele é a rocha da igreja, é o alicerce da igreja, é o substrato da igreja. A igreja está solidificada nesse testemunho de fé.
A Igreja de Cristo será edificada sobre esse núcleo, sobre essa verdade central que é a respeito de Jesus, que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo. Esta é a fé da Igreja, professada pela primeira vez nos Evangelhos pelo pescador, filho de Jonas, Simão, cujo nome foi mudado para Pedro, a rocha sobre a qual a Igreja de Jesus foi edificada. Agora vamos ao correspondente no texto do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, de 19 a 22. Atenção, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Então aqui nós já temos, segundo as palavras de Jesus, Pedro é o fundamento. Pedro é a rocha. Pedro é o alicerce sobre o qual a Igreja de Cristo é edificada. O apóstolo Paulo acrescenta apóstolos e profetas. Portanto, nosso edifício está edificado sobre esse fundamento. Em que sentido? Se o apóstolo Paulo diz na primeira aos Coríntios, capítulo 3, versos de 4 a 11, ninguém pode pôr esse fundamento, outro fundamento, além daquele que já foi posto, Cristo Jesus. São Paulo aqui explica, acabou de explicar. Cristo é pedra angular. A pedra fundamental, a pedra fundante, os apóstolos são as pedras fundadas, isto é, Cristo é o núcleo da fé. Os apóstolos são testemunhas da ressurreição de Cristo. Por isso a nossa igreja tem uma nota característica, que é apostolicidade. No credo, no símbolo niceno-constantinopolitano, nós dizemos: eu creio a igreja una, santa, católica e apostólica. Por quê? Por causa desse texto de Efésios 2, de 19 a 22, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Ou seja, cremos no que Pedro creu. Ele, em primeiro lugar. Cremos no que Filipe creu. Tiago, Bartolomeu, Mateus, Simão Zelota, João, Mateus, etc, etc, etc. Os 12. Pronto, eles são fundamento. O edifício da nossa fé foi edificado nesse fundamento, os apóstolos e profetas, não profetas do Antigo Testamento, profetas do Novo Testamento. Pois bem, mas a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Cristo é pedra como núcleo da fé. Pedro é pedra como o primeiro que professou a fé, e esta profissão de fé levou Jesus a edificar a igreja sobre ela. Os apóstolos são também fundamento, porque a pregação deles, a fé deles, o que eles pregaram, o que eles escreveram, é aquilo que Pedro escreveu, aquilo que Pedro pregou, aquilo que Pedro anunciou, ele, o primeiro a professar a fé em Jesus, e o primeiro, no dia de Pentecostes, a professar o primeiro discurso da igreja. Então não há incompatibilidade entre Cristo rocha, Pedro rocha, apóstolos rochas. Porque Cristo é fundamento, no sentido da primeira aos Coríntios, capítulo 3. São Pedro é fundamento, no sentido das palavras de Jesus, Mateus, capítulo 16. E os apóstolos são fundamento, no sentido do apóstolo Paulo, Efésios, capítulo 2, de 19 a 22. A mesma ideia de edifício, que é uma imagem muito cara para o apóstolo Paulo para descrever a igreja, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 9 a 11 e de 16 a 17. Acompanhe aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Nós somos operários com Deus. Vós, o campo de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu como sábio arquiteto, lancei o fundamento.
mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado e isto sois vós. Bonita a ideia. Cristo é o fundamento, ninguém pode pôr outro. Esse edifício é a igreja de Deus. Nós somos o templo de Deus. Templo, portanto, é um edifício. Estamos enxertados, fazemos parte como um tijolinho, por assim dizer, nessa estrutura que é a igreja de Deus, que é a casa de Deus, que é o templo do Deus vivo, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ideia, muito cara, o apóstolo Paulo, vai ser desenvolvida no próximo bloco, já estamos a 40 segundos do final deste, pela primeira carta de São Pedro, ainda temos a carta aos Hebreus, voltaremos depois à imagem da casa edificada sobre a rocha ou da casa edificada sobre a areia, a casa, o edifício que ou permanece intacto ou vai à ruína completa, e finalmente terminaremos com o livro do Apocalipse. Não saia daí. Estruturados, inseridos, enxertados neste edifício que é a Santa Igreja, rendamos graças a Deus porque fazemos parte desta estrutura querida por Jesus, alicerçada sobre Ele mesmo e sobre a profissão do apóstolo Pedro. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento, o edifício de Cristo. Citamos no primeiro bloco importantes textos do Evangelho segundo Mateus. São Paulo, em duas passagens, aos Efésios e na primeira aos Coríntios, a imagem muito sugestiva da igreja como edifício de Cristo. Como eu prometi, agora vamos dar um saltinho numa das cartas do primeiro Papa da Igreja. A primeira carta de São Pedro, ela vai utilizar o mesmo raciocínio. Com outras palavras, qual é a ideia que subjaz? A igreja é um templo, a igreja é um edifício. Todos nós somos pedras vivas. E ele vai dizer uma imagem muito curiosa. Nós somos materiais. Quais os materiais para a construção de uma casa? Vamos colocar argamassa, antes vamos colocar pedra, cimento para fazer o alicerce, depois vem as vigas, depois vem argamassa de novo com tijolo e assim por diante, e vai levantando. Se a casa precisar de uma laje, bate-se a laje e assim por diante. Materiais. É a imagem que São Pedro vai utilizar para nos chamar de membros integrantes desse edifício. Com a palavra, o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2, de 4 a 5. Achegai-vos a ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedras vivas. Edifício espiritual. Que imagem bonita da igreja. Essa imagem evoca uma coesão profunda de todos os materiais. Numa construção, nenhum arquiteto vai dizer isso é mais importante do que aquilo. Cada material, cada passo, cada etapa da construção tem sua importância. O que pode parecer inexpressivo, o que pode parecer insignificante, no conjunto pode dar problema. Quem omite um detalhezinho que foi visto, que foi colocado na planta baixa, não, isso aqui é besteira, isso daqui não, é para a economia. O barato acaba saindo caro. E a não observância daquilo que prescreve a planta, do que foi estabelecido, acordado ou colocado lá, pelo arquiteto que conhece muito bem, pelo engenheiro que tem o tirocínio, que tem a visão de conjunto,
Na lógica de Deus também, a pedra daquela pessoa mais ignorante, do analfabeto, daquele que não tem formação, mas tem o seu lugar, tem o seu papel na igreja. Santa Teresinha disse: eu descobri o meu papel na igreja. Na igreja de Cristo, a minha missão é o amor. Olha só, diante de tantas pedras, diante de tanto material importante, doutores, catequistas, pessoas cultas, os eloquentes, os homiletas, bispos, todos têm sua importância. Mas o que parece mais insignificante na obra tem também o seu valor. De sorte que, se não se considera, a casa fica incompleta, ou tem alguma coisa ali, algum probleminha, e muitas vezes coisas que você acaba não vendo. Eu me refiro à fossa, eu me refiro a um cano, a parte subterrânea, a parte elétrica, se não é bem colocada, se não se vê com detalhes e assim por diante, mais para frente vai estourar, vai pipocar, vai causar... Mesma coisa, as pedras vivas, cada uma no seu lugar, cada uma com sua missão, cada uma com o seu papel. Maravilha! Agora pulemos para a carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos de 4 a 6. Pois toda casa tem seu construtor, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo e testemunha das palavras de Deus. Cristo, porém, o foi como filho à frente de sua própria casa. E sua casa somos nós, contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufanos da esperança que nos pertence. A casa de Jesus somos nós. Que interessante. Aí vocês compreendem a completeza, a beleza da imagem usada por Jesus em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entraremos e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus batendo a porta da casa. A ideia da casa evoca também a capacidade de abrigar pessoas. Se eu sou casa de Deus, as pessoas que convivem comigo e fazem parte da minha intimidade, da minha vida, estão próximas a mim, elas de certa forma habitam em mim. A imagem da casa edificada sobre a areia, nesse sentido, ela é grave. Por quê? Porque se eu sou casa de Cristo, Cristo habita em mim, e em algum momento da minha vida eu começar a edificar essa casa sobre a areia, a ruína da casa se torna completa. Vamos ver daqui a pouco, Mateus 7, de 24 a 27. Mas quem disse que uma casa que rui, a casa que está desabando, ela vai causar danos apenas para mim? Ela de alguma forma causa prejuízo também às pessoas que fazem parte da minha vida. Onde eu quero chegar? Dificilmente a ruína de uma pessoa atinge apenas a ela. A ruína moral, a ruína espiritual, quase sempre atinge também pessoas próximas, aquela que está se arruinando, aquela que está desmoronando. É assim, essa é a lei da vida. Santo Agostinho dizia: ninguém se salva sozinho, consigo leva muitos para o céu. Da mesma forma, ninguém se condena sozinho, consigo leva muitos para o inferno. Por faltarem ainda 4 minutos e meio, então já vamos à leitura do Evangelho segundo Mateus, a imagem da casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos
e investiram contra aquela casa, ela caiu e grande foi a sua ruína. O alicerce, a base, o substrato, o segredo de uma construção bem edificada, de uma obra bem feita, não está apenas num ponto, numa parte, num aspecto, numa etapa da construção da casa. É um conjunto. De nada adianta, nós sabemos, um alicerce bem feito, enquanto as paredes foram feitas sem as vigas, sem as junturas, sem o arremate, sem o fechar, sem aquelas providências que são próprias de se elevar uma parede. Da mesma forma, paredes muito bem elevadas, mas o alicerce ficou comprometido. O material não foi de qualidade, o barato que vai sair muito caro mais para frente. Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Onde Jesus quer chegar com casa edificada sobre a rocha. Que rocha é essa? Essa rocha é Cristo. Cumprir os mandamentos, ouvir as palavras do Senhor e pô-las em prática. Perceberam que as duas coisas andam juntas? Isso significa que ouvir a palavra do Senhor e não praticá-la significa o alicerce está considerável, mas não é suficiente para segurar a estrutura tremenda que vai ser elevada. Nas dificuldades aqui descritas como ventos, como enchentes, como chuva, as vicissitudes da vida, é problema, é aperreio financeiro, é problema de convivência, de drama afetivo, de dificuldade no trabalho, de dilemas existenciais, de obstáculos que são colocados por pessoas malvadas, são diferentes projeções que aparecem depois de sonharmos, imaginarmos que a coisa trilharia por um caminho e obedeceria a uma etapa com vários pontos, vários momentos, e tudo cai por terra e não conseguimos nos manter, nos destemperamos, surtamos e nos destemperamos com atitudes, com palavras que condizem mais com aquele que não crê em Deus, e a ruína começa a se manifestar. As rachaduras começam a aparecer e a estrutura começa a ruir. Está terminando o nosso bloco. Você tem alguma dúvida sobre a vida de Cristo? Será um prazer responder a sua pergunta. Sugira um tema para o nosso programa. Você pode enviar no meu Instagram, que é @DomJoséFalcãoOficial. Eu estou aqui aguardando a sua mensagem. Terminou mais um bloco. Não saia daí. Daqui a pouco ainda temos alguns textos a abordar e caminharemos já para o encerramento do programa com as perguntas. Deus abençoe a sua vida, querido edifício de Cristo Jesus. Até daqui a pouco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro bloco, o programa Eclésia, hoje tratando do tema O Edifício de Cristo. A imagem do edifício, muito cara para Jesus, quando ele prometeu edificar a igreja sobre Pedro, já utilizou essa imagem. O verbo é exatamente esse, edificar. O apóstolo Paulo, em várias ocasiões, e mais uma vamos tratar agora, ele utiliza essa imagem muito sugestiva. A carta aos Hebreus também. Enfim, Deus Todo-Poderoso se vale dessa alegoria para mostrar a necessidade, a pujança também, a solidez, a permanência da Igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz isso, ele acabou de utilizar o verbo edificar a Santa Igreja e, de fato, ao longo de 2000 anos, mesmo acossada, mesmo sendo sacudida
por tantos ventos, por tantas intempéries, a Igreja de Cristo permanece viva e inabalável, assim comprovando que as palavras de Jesus são verazes, a sua profecia na história da Igreja se cumpre a cada dia para a glória de Deus. Agora vamos a um outro texto do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. E por isto suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. Que interessante. Casa e roupa. Jesus, no capítulo 14 do Evangelho segundo João, fala de morada. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Vejam, morada e lugar. Morada é casa, casa é residência. Ou seja, a linguagem de Jesus é tomada aqui pelo apóstolo Paulo e ele muda somente um pouquinho, o que é a mesma coisa, habitação no céu. Enquanto estamos aqui na terra, ele diz a tenda em que habitamos. Qual é a tenda em que habitamos? Que vai se desfazer? Nosso corpo. Nosso corpo é morada da nossa alma. No momento da morte, a alma se desprende do corpo. Deixamos esta tenda. Curiosa a associação entre tenda e morada. A tenda é uma morada? É provisória. Era a morada provisória do povo que, saindo do cativeiro do Egito em direção à terra prometida, eles, enquanto peregrinavam, de noite, no final da tarde, enfim, armavam essas tendas. O meu corpo é uma tenda. Nós estamos aqui não numa morada definitiva. Olha que beleza. Nossa alma está morando nessa tenda, que vai se desfazer. Ou seja, quando essa tenda morrer, vai apodrecer, mas um dia ela vai ressuscitar. Já o céu é morada. Já o céu é casa. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Casa do meu Pai. Morada. Ou seja, edifício. Aliás, quem lê o Apocalipse de São João, no finalzinho, sabem como o céu é descrito? Como uma cidade cercada de muralhas. Os alicerces são os apóstolos. Essas muralhas, elas são em formato quadrangular, 3 portas para o leste, 3 para o oeste, 3 para o norte, 3 para o sul. O alicerce, os apóstolos. Vem também a ideia das pedras preciosas. Ou seja, é um alicerce sólido, valioso e precioso. A solidez do alicerce da fé. Protegida, a imagem belíssima de uma estrutura perfeita. Assim é definida a glória do céu. A propósito, chegamos então ao livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos de 2 a 3. Eu vi, São João é o autor, eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles, e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles.
É lógico que aqui estamos diante de uma imagem, um simbolismo, o simbolismo da habitação, o simbolismo da morada, o simbolismo da cidade. Todas essas imagens traduzem exatamente isso, estar com Cristo. A melhor definição do céu, sabem quem deu? O próprio Jesus. A morada, a casa e estar com Ele. Vejam, vamos começar devagar? João capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai. Há muitas moradas. Então, é uma casa com moradas. Casa onde Deus habita. Deus habita em luz inacessível. Muitas moradas. Os padres da igreja veem nessa afirmação a diversidade de méritos. São Paulo, na 1 aos Coríntios, diz que no céu há muitas estrelas e cada uma delas tem o seu brilho, mas todas brilham. No céu todos estão felizes. Uma estrela que brilha menos do que a outra não é menos feliz que a outra que brilha mais. Os méritos são proporcionais à capacidade da pessoa aqui na terra de se abrir para Deus. Cada uma tem sua capacidade e Deus considera as capacidades de todas as pessoas. Cada uma é capaz de. Se esse é capaz de tanto e realizou tanto, e Deus considerou que aquele era capaz de mais, ou era capaz de menos, mas tal pessoa se abriu mais a Deus, Deus a preenche, Deus a auxilia para que ela também seja mais capaz, cresça, se aperfeiçoe, se supere, por assim dizer, para fazer sempre mais a vontade de Deus. A nossa capacidade aqui na Terra pode se dilatar, pode aumentar, dependendo do grau de docilidade, de abertura, de entrega, de abandono a Deus Todo-Poderoso. Então, é uma casa que tende a crescer, que tende a abraçar, a abarcar sempre mais a graça de Deus na sua vida. Eu acredito que esse tema do edifício de Cristo, vamos chamá-lo de edifício inacabado, aquele que iniciou em vós essa obra excelente, vai levá-la à perfeição até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Me permitam uma intuição em cima desse texto que eu acabei de citar, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nós somos uma construção real, mas uma construção que pode ser ampliada. A senhora já fez alguma reforma na sua casa e aumentou o quintal? O senhor já fez uma reforma na sua casa e de térreo passou para o primeiro andar? A senhora já fez um esticadinho ou um esticadão no quintal da sua casa, de sorte que a casa da senhora hoje está bem maior do que a casa de 30, 40 anos atrás, quando a senhora chegou ali, tão pequenininha, tão modesta, e a senhora foi aumentando, e a graça de Deus foi ajudando, e fez mais um quarto aqui, a cozinha aumentou, depois no quintal fez lá a sua churrasqueira, e assim por diante. Bem, mesma coisa, nós que somos morada de Deus aqui na terra, temos a capacidade de receber talentos e produzir mais, de receber minas e produzir mais, de colaborar com a graça de Deus para que aquele que era menos capaz se torne mais capaz. Quem era menos humilde, hoje seja mais humilde. A graça de Deus operando maravilhas na vida de uma pessoa. É como a casa, aqui o edifício, que vai crescendo, que vai aumentando, que vai mudando, digamos assim, de configuração, a ponto de se tornar um edifício irreconhecível. Tantos anos depois, aquela casa não é a mesma. Nem lembra mais aquela casa modesta e pequenininha que foi comprada com tanto sacrifício e hoje é um palacete, e hoje é uma casa extensa, muito maior e mais confortável que a de 20, 30, 40, 50 anos atrás. Está terminando o nosso terceiro bloco. No próximo, responderemos as perguntas. Deus abençoe sua vida e que a Senhora, edifício de Cristo,
o Senhor, monumento de Cristo, sempre esteja disponível a graça de Deus que é capaz de reformar esse edifício e torná-lo sempre maior, mais suntuoso, mais glorioso, para receber Cristo que bate à sua porta. Estou à porta e bato. Amém. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, dedicado ao argumento do edifício de Cristo. Eu quero agora agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Se você ainda não é, pode fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Agora nós vamos às perguntas. Caio, como sempre, é aquele que recebe as perguntas que chegam aqui e ele seleciona. Como temos 10 minutos e 40 segundos, o tempo não permite que as perguntas sejam muitas, mas vamos para aqueles que ele selecionou. Lá vai. As perguntas somente lembro a vocês, até esse exato momento eu não sei quais são. Ele é que coloca nesse teleprompter, enquanto eu estou falando com vocês nesse. Vamos então às perguntas. De que maneira a promessa de Jesus de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela reflete a força e a durabilidade do edifício espiritual que ele constrói? Eu acho que nos Atos dos Apóstolos, logo no diálogo de Jesus com os apóstolos, nós temos a resposta. A resposta está no versículo 8, Atos capítulo 1. Versículos de 7 a 8. Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. É o Espírito Santo quem sustenta a igreja, quem anima a igreja, quem concede à Santa Igreja a força de que ela necessita, a durabilidade, para usarmos a expressão que foi colocada aí na pergunta, a força e a durabilidade do edifício espiritual que ele constrói, o Espírito Santo de Deus, alma da igreja, força da igreja, sustento da igreja, poder da igreja. É o Espírito Santo quem garante que essas palavras de Jesus se cumprem todo santo dia e assim o será até a sua segunda vinda. Segunda pergunta. O que pode ter faltado como fundamento de fé aquelas pessoas que trocam a Igreja de Jesus por outras confissões religiosas diversas? Mesmo dentro da Igreja, alicerçaram sua fé na areia? Bem, a resposta eu gostaria de dar com a própria palavra de Deus, evocando o famoso episódio em que Jesus é abandonado. Jesus é deixado, ele fica praticamente sozinho, apenas com os apóstolos, provavelmente na sinagoga de Cafarnaum. Jesus está discursando, quando ele começa a falar do pão descido do céu, o texto diz, versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então, o que pode ter faltado? Aquilo que São Pedro diz que não falta para ele e para os que ficaram. E o que motivou São Pedro e os outros que ficaram com Jesus a permanecer com o Senhor, a não ir embora? Até porque Jesus diz, quereis vós também retirar-vos? Atenção, aqui está a causa que sustentou os que permaneceram com Jesus. E provavelmente, em consequência,
o que faltou para os que foram embora. Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Permanece com Jesus quem crê e sabe que Jesus é o Santo de Deus. Quem não tem essa convicção, parte, vai embora. Eu estou me atendo aqui ao fenômeno bíblico. A primeira vez que nosso Senhor foi abandonado, foi deixado de lado. Aquela multidão muito provavelmente pensou assim: quero mais nada, não quero mais segui-lo. Por favor, João 6, 66. Desde então, muitos de seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Para que essa debandada não aconteça, é muito importante que a fé dos que pertencem a Cristo e perseveram na igreja seja cada vez mais autêntica. Uma fé que age pela caridade. Daí a nossa responsabilidade em informar os que estão perto de nós, para que esses tenham a solidez da fé que nós temos, para que não cheguem a dizer e fazer aquilo que esses que abandonaram Jesus na sinagoga de Cafarnaum disseram e fizeram. Terceira pergunta. Enquanto o Senhor falava, eu me lembrava do rito de dedicação das igrejas. Todos os simbolismos do rito são extraídos dessas passagens que o Senhor citou? Ah, sim, sem dúvida alguma. O rito de dedicação das igrejas, ele é prescrito por um livro litúrgico aprovado. E ali nós temos reminiscências que remontam ao Antigo Testamento. A pedra, os altares improvisados das figuras bíblicas que erigiram, assim, improvisadamente, evocam exatamente essa ideia. Noé, é primeiro Caim e Abel. Abel fez um altar e ofereceu o sacrifício. Noé, quando saiu da arca, fez um altar improvisado. Nos principais acontecimentos da história de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, altares improvisados. Betel, por exemplo, foi erigido um altar. Moisés, enquanto peregrinava no deserto, Josué, ao entrar na terra prometida, o santuário de Silo, um santuário provisório, a cidade de Jerusalém até a construção do templo de Jerusalém, que vai ser feita com Salomão, tudo muito improvisado. E os ritos do Antigo Testamento, no templo de Salomão, os levitas, etc. E principalmente a frase de Jesus: destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele falava do templo do seu corpo. Cristo Jesus é o novo templo, Cristo Jesus é o novo altar e é a partir dele que a igreja compreende que temos uma nova aliança, um novo culto, um novo sacrifício. Sem dúvida alguma, a resposta é sim. O rito da dedicação das igrejas está cheio de simbolismos do Antigo e do Novo Testamento. Elementos que já remontam antes de Cristo e elementos também da nova aliança, como o tabernáculo, como as alfaias, como a cruz nas paredes, como o incenso, como derramar o óleo e ungir em várias partes do altar, etc. Todas essas passagens, todos esses momentos riquíssimos do rito da dedicação das igrejas têm sim uma ressonância, e eu diria um fundamento bíblico, e também de elementos de antigas, de remotas, de quase imemoriais épocas em que a igreja, já nos primeiros séculos, após a morte dos apóstolos, eles realizavam essas cerimônias, sem dúvida alguma. Quinta pergunta, em Lucas 17, 21, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Como explicar melhor esse versículo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, sem perder de vista o céu como cidade de Deus? Uma tradução está em vós, outra tradução está no meio de vós.
O reino de Deus já começa aqui na terra mediante a fé, o batismo e a vida de caridade da igreja. Quando Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, isso significa que a eternidade já começa aqui na terra. O prelúdio da eternidade se manifesta na igreja que não se identifica com o reino, mas ela já é o início, o germe do reino, em quem se percebem vários sinais do reino de Deus, que atingirá a sua plenitude somente na glória. Não se perde o céu como cidade de Deus, considerando que estamos a caminho. Porém, já aqui na terra, nós experimentamos a presença do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no livro do Apocalipse já indica aquele que habita em luz inacessível e que se encarnou, já quer habitar em nós. Quando abrimos o nosso coração, eis o reino de Deus. Cristo entrou na alma, no coração, na vida, na família, no trabalho dessa pessoa que disse sim a Ele. E isso já é o prelúdio da eternidade. Terminamos o nosso encontro. Desejamos a você uma semana abençoada, que a graça de Deus cumule de bênçãos o edifício espiritual que é você. Pela fé e pelo batismo, você já é essa estrutura na qual Cristo habita. Ele é que sustenta, Ele é que dá a sustância, também a fortaleza, a perenidade e a inderrogabilidade. Acabei de inventar. É um edifício que não cai jamais, porque é edificado sobre a rocha, e enquanto assim for, você será esse edifício inexpugnável. Deus abençoe sua vida. Até o próximo encontro, se Deus quiser.